Durante o churrasco de família no quintal da nossa casa, no bairro da Zona Leste de São Paulo, o cheiro da picanha na brasa e das linguiças calabresas enchendo o ar sob as luzinhas de festa penduradas nas mangueiras. Meu filho Roberto abraçou sua esposa Patrícia enquanto dançava ao som daquela velha música sertaneja tocando no rádio portátil. Ela se afastou bruscamente, o rosto contorcido de nojo, e disse alto o suficiente para todos ouvirem: "Prefiro beijar meu cachorro do que te beijar." Os parentes e amigos riram alto, pensando que era apenas uma brincadeira durante um churrasco de família típico brasileiro, mas ela acrescentou com voz fria e cortante: "Você não está nem no meu nível. Fica longe de mim." As risadas ecoando contra o muro de tijolo, transformando o que deveria ser uma celebração alegre em algo desconfortável e tenso. Meu filho ficou paralisado imediatamente, seu corpo congelando como se tivesse sido atingido por uma força invisível, e começou a ter convulsões ali mesmo na grama. Seus membros tremiam descontroladamente até que meu netinho Pedrinho falou de repente, sua vozinha atravessando o caos como um trovão, e todo o quintal ficou silencioso como um cemitério. Mas antes de continuar com o que aconteceu depois, certifique-se de estar inscrito no canal Histórias de Bernardo. Compartilhamos histórias de triunfos familiares e justiça conquistada com dificuldade que podem mudar a forma como você vê sua própria vida. Deixe um like, se isso te toca, e comente abaixo para nos dizer de onde você está assistindo. É de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais ou de outro estado? A gente adora saber até onde viajam essas histórias de vingança e redenção. Eu estava num canto da cozinha, a luz fluorescente lançando um brilho quente sobre a bancada de granito, segurando uma faca pequena na mão enquanto arrumava cuidadosamente cada fatia de melancia e laranjas frescas na grande travessa de frutas, tentando deixar tudo perfeito para um aniversário à brasileira. Hoje era aniversário da Patrícia, minha nora, e toda a família fervilhava em preparação. Aquele tipo de energia agitada que você encontra nesses churrascos de quintal, onde todo mundo coloca a mão na massa com salada de maionese, farofa caprichada e garrafas de cerveja gelada da geladeira. Roberto, meu filho, estava lá fora no quintal, o suor escorrendo na testa sob o calor sufocante de São Paulo, e lutando para pendurar a última fileira de luzinhas coloridas sobre o telhado da área de churrasco, garantindo que tudo estivesse perfeito para sua mulher. Roberto tinha organizado toda a festa sozinho, colocando todo o seu coração como sempre fazia. Ele tinha encomendado um bolo enorme de 3 andares na melhor confeitaria do centro de São Paulo, daqueles com chantilly e flores comestíveis que custam uma pequena fortuna. E tinha até contratado um grupo de pagode ao vivo para tocar aqueles clássicos que fariam todo mundo dançar e cantar junto. Na mesa de plástico, coberta com uma toalha xadrez vermelha, estava um buquê de rosas vermelhas profundas de uma floricultura cara da Avenida Paulista, do tipo caro que Roberto costumava usar para surpreender sua esposa a cada aniversário nos tempos em que tudo ia bem, em simbolizando aquele sonho brasileiro persistente de amor e compromisso. Os convidados começaram a chegar um por um, principalmente as amigas da Patrícia dos seus dias de aeromoça, vestidas como se fosse um desfile com vestidos brilhantes que capturavam o sol da tarde e saltos altos que batiam ritmicamente no piso de cimento como numa passarela de moda. Elas riam alto, falando animadamente sobre sua última viagem para Fortaleza ou para Florianópolis, passando por Roberto como se ele fosse apenas a equipe contratada, mal lhe dando um aceno educado por obrigação, suas conversas cheias de piadas internas sobre celebridades que viram e spas de luxo onde se hospedaram.
Então Patrícia fez sua entrada, saindo de casa radiante como uma estrela de novela no tapete vermelho, usando um vestido de seda verde esmeralda que abraçava perfeitamente sua silhueta, aquele que Roberto tinha comprado a crédito na semana anterior numa boutique da rua Oscar Freire. Eu ainda me lembro de como ele me contou orgulhosamente, os olhos brilhando ao descrever como Patrícia tinha adorado aquele vestido quando o viu na vitrine, insistindo que valia cada centavo para ver seu sorriso. Seus cabelos caíam em ondas suaves pelas costas, seus lábios pintados de vermelho carmesim, combinando com as rosas, e todo o quintal parecia se iluminar com sua presença. Aquele tipo de carisma que chama a atenção em qualquer festa brasileira. Roberto rapidamente pegou o buquê de rosas, suas mãos tremendo levemente de antecipação, e ofereceu a ela com um olhar cheio de amor puro e inabalável como um marido dedicado naquelas comédias românticas brasileiras. Patrícia apenas sorriu friamente, um sorriso desprovido de qualquer calor real, como uma conhecida educada mais distante, e colocou negligentemente o buquê numa mesinha lateral perto da churrasqueira, tratando-o como um simples acessório esquecido em meio às festividades. Ela imediatamente se virou para abraçar suas amigas, soltando uma risada alta e ecoante que se sobrepunha às conversas, deixando Roberto ali parado sozinho, seu gesto de afeto descartado, sem um segundo olhar. Durante toda a festa, enquanto o sol descia e o grupo tocava músicas animadas que faziam as pessoas balançarem, Patrícia ficou grudada no seu grupo de amigas, rindo histericamente das histórias delas, e discutindo animadamente sobre viagens de compras e escapadas de fim de semana, ignorando completamente seu marido que tinha organizado tudo para ela. Era como se ele não existisse no mundo dela, apenas mais um rosto na multidão desse churrasco de quintal. De repente, o grupo começou a tocar um samba-canção suave, a mesma música que eles tinham dançado na recepção do casamento num charmoso salão de festas com vista para a represa de Guarapiranga. Uma lembrança que deveria ser romântica e nostálgica. Eu observava da beira da área coberta, tomando uma limonada suíça enquanto Roberto respirava fundo, visivelmente reunindo cada grama de coragem que tinha, e se aproximava dela lentamente, não hesitante, mas determinado. "Dança comigo, meu amor", ele disse suavemente, sua voz mal audível sobre a música. Embora eu pudesse ver o leve tremor em suas palavras, a vulnerabilidade de um homem ainda esperando reavivar a chama. Patrícia revirou os olhos dramaticamente, um gesto carregado de irritação e impaciência do tipo que você vê numa cena dramática de novela das 8. Mas na frente de seus amigos e da família que observavam, ela aceitou relutantemente, colocando sua mão no ombro dele com todo o entusiasmo de alguém cumprindo uma obrigação indesejada. Eu observava meu filho de perto enquanto ele dançava. Cada passo que ele dava era medido e concentrado como se estivesse andando sobre ovos, tentando não fazer um movimento errado. Ele se inclinou em direção ao ouvido dela e sussurrou algo íntimo. Talvez uma frase carinhosa do primeiro encontro, um pedido de desculpas pelos problemas que tiveram ou uma promessa de fazer melhor. Os detalhes perdidos na música, mas evidentes na maneira como seus olhos brilhavam com esperança desesperada, como uma criança buscando aprovação e afeto depois de um longo dia. À medida que a música subia em direção ao seu fim, construindo aquele crescendo emocional, Roberto baixou a cabeça ternamente, tentando beijar sua esposa como fazia nos tempos mais felizes. Um gesto doce e romântico que deveria ser o ponto alto da noite. Mas como uma tempestade repentina, arruinando um piquenique perfeito, Patrícia jogou a cabeça para trás para evitá-lo, soltando uma risada fria e cortante que perfurou as notas finais do samba e fez parar as conversas vizinhas. "Prefiro beijar meu cachorro do que te beijar",
ela declarou clara e sem hesitação, sua voz carregando através do quintal como um anúncio público. Você não está nem no meu nível. Fica longe de mim. Essas palavras aterrissaram como uma punhalada direta no coração, afiada e impiedosa. E eu sabia que machucava Roberto 1000 vezes mais do que qualquer golpe físico, ecoando como o tipo de humilhação pública que você vê em vídeos virais que desencadeiam debates nos comentários. Como para enfatizar o ponto, ela se abaixou ali mesmo para pegar o pequeno poodle fofinho que estava enrolado aos seus pés, aconchegado contra a toalha de piquenique, e plantou um beijo no focinho dele com afeto exagerado, transformando o momento no que ela apresentava como uma piada, mas que cortava profundamente. Algumas de suas amigas começaram a rir desconfortavelmente no início, depois mais livremente, algumas até tirando seus celulares para capturar a cena engraçada, como se fosse apenas entretenimento leve durante um encontro familiar, a algo para postar no Instagram com emojis de risada. Roberto ficou congelado no lugar, seu rosto perdendo toda a cor até ficar branco como neve fresca, a taça de cerveja de vidro que ele segurava escorregando de seus dedos entorpecidos e se quebrando no chão de cimento com um barulho seco que encheu o silêncio súbito e pesado, os pedaços se espalhando como os fragmentos quebrados de sua dignidade. Eu vi seus olhos revirarem daquela maneira aterrorizante que eu tinha visto muitas vezes antes, seu corpo começando a tremer incontrolavelmente, e ele desabou no chão ali mesmo, no meio dos destroços da festa, convulsionando violentamente na grama. Seus membros tremiam no padrão familiar e de partir o coração de uma crise epiléptica, a condição que ele teve desde o nascimento. Uma batalha silenciosa que lutávamos juntos há décadas neste país de oportunidades, onde as lutas de saúde podem definir a história de uma família. Meu grito atravessou o ar como uma sirene bruta e desesperada, enquanto eu corria em direção a ele do outro lado do quintal, empurrando os convidados atordoados, ajoelhando-me ao seu lado na grama úmida e embalando gentilmente sua cabeça para impedi-lo de se machucar contra o chão duro e os móveis próximos. "Ei, Roberto, meu filho!" Eu gritei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, sem me importar com quem estava olhando, minha voz quebrando sob o peso da preocupação infinita de um pai. Tudo o que eu via naquele momento era meu menino, deitado ali, indefeso, no meio do que deveria ser uma celebração. O caos da festa desaparecendo em insignificância. A multidão, antes animada pela fumaça da churrasqueira e pelas risadas, ficou estranhamente silenciosa no início. Depois, explodiu em murmúrios de pânico e agitação. As pessoas recuando instintivamente, como se a crise fosse contagiosa, ninguém ousando avançar para ajudar. Seus rostos elegantes, adornados com maquiagem e sorrisos para a ocasião, agora contorcidos de medo e indiferença, revelando a superficialidade de alguns relacionamentos em nossa vida brasileira agitada. Eu segurei meu filho com força, meus braços enrolados ao redor dele de forma protetora, gritando para que alguém, qualquer um, chamasse ajuda. Mas as respostas eram desculpas murmuradas e olhares desviados, ninguém querendo se envolver. Então, atravessando os murmúrios e minhas próprias súplicas desesperadas, eu ouvi um soluço pequeno e de partir o coração do canto do quintal perto do balanço. Era meu netinho, o pequeno Pedrinho. Seus grandes olhos cheios de lágrimas que cintilavam sob as luzinhas de festa, apontando um dedo acusador para Patrícia com seu dedinho minúsculo e gritando com sua voz inocente e aguda: "Mamãe é má! Mamãe não ama papai! Ela só gosta de beijar tio Rafael! Eu vi ela beijando ele lá fora quando estava escuro atrás da garagem!"
As palavras da criança explodiram como uma bomba durante um jantar tranquilo, parando instantaneamente as risadas e murmúrios restantes, criando um silêncio atordoado que pesava no ar como a neblina sobre o Tietê. Todos os olhos se voltaram rapidamente para Patrícia, a acusação pairando ali, não dita, mas poderosa, transformando a atmosfera festiva em uma de choque e julgamento. Eu lancei um olhar para ela, vendo seu rosto empalidecer dramaticamente, seus lábios pressionados numa linha fina, mas seus olhos permaneciam frios e inflexíveis, não mostrando um traço de arrependimento ou vergonha, como se a revelação fosse apenas um inconveniente. De longe, a sirene uivante de uma ambulância se aproximando perfurou o silêncio sufocante, suas luzes vermelhas e azuis piscando contra o céu da tarde enquanto ela entrava em nossa garagem. Os paramédicos, em seus uniformes impecáveis, correram com eficiência profissional, carregando Roberto numa maca com movimentos treinados, verificando seus sinais vitais e administrando ajuda no local. Eu me levantei rapidamente, meus joelhos doloridos de ficar ajoelhado, e o segui de perto, meu coração batendo com uma mistura de medo e alívio de que a ajuda tinha chegado. Mas antes de subir na ambulância, eu virei minha cabeça uma última vez, varrendo o quintal com o olhar. Patrícia ainda estava lá, parada, imóvel entre os restos espalhados da festa, recuando lentamente para as sombras perto do muro, com uma expressão impassível no rosto, como se estivesse se desconectando da cena que ela tinha ajudado a criar. Hoje, eu estava sentado no banco metálico frio no corredor estéril de um hospital público movimentado de São Paulo. O frio atravessando minha jaqueta fina enquanto as luzes fluorescentes zumbiam acima do quarto do meu filho. Os bips constantes e rítmicos das máquinas de monitoramento ecoavam fracamente, um lembrete da fragilidade da vida nessas instalações modernas do SUS. Através da pequena janela da porta, eu podia vê-lo deitado na cama, seu rosto pálido e cansado, os olhos fechados num sono induzido pelos remédios, tubos finos serpenteando de seu braço até as bolsas suspensas por perto. Sentado ali, no silêncio sufocante do hospital, cercado pelos cheiros fracos de desinfetante e café da estação das enfermeiras, as memórias dos dias passados me inundaram como um velho filme rodando num projetor vintage, cada quadro trazendo uma onda de emoção. Eu, João da Silva, tenho 68 anos hoje, meus cabelos completamente grisalhos e minhas costas curvadas por anos de trabalho duro e esforços incessantes neste país de luta sem fim. Mas esta história, este capítulo doloroso, é o que me trouxe a este momento, esperando num lugar onde vidas pendem em equilíbrio. Tudo começou quando eu tinha apenas 25 anos, na época em que tudo na minha vida ainda transbordava energia e esperança de juventude, ao sonho brasileiro parecendo ao alcance das mãos nas ruas movimentadas de uma São Paulo jovem e em crescimento. Eu ainda me lembro daquele pequeno consultório médico abafado com suas paredes brancas descascadas e seus cartazes desatualizados sobre saúde, do tipo que você vê nas clínicas de bairro do posto de saúde. O médico, um homem mais velho com óculos grossos empoleirados no nariz e um olhar compassivo mais sério nos olhos, estava sentado na frente de mim e da minha esposa Mariana na época. Ele pigarreou desconfortavelmente, sua voz grave, como se não quisesse infligir mais dor do que o necessário a um jovem casal que estava começando. A criança Roberto sofre de epilepsia congênita e precisará ser monitorado de perto, provavelmente sob medicação pelo resto da vida, ele explicou. Aí essas palavras caindo como um peso pesado sobre nossos sonhos de uma família perfeita. Senti como se o mundo estivesse desmoronando ao meu redor, a sala girando como se o chão tivesse sido retirado.
Meu filho minúsculo, com apenas 1 mês, dormindo pacificamente em meus braços, tão frágil e pequeno, carregando uma doença que eu mal entendia, uma que desafiaria cada noção da vida despreocupada que tínhamos imaginado neste país de oportunidades. Mariana estava ao meu lado, seu rosto sombrio e silencioso, suas mãos apertadas firmemente em seus joelhos. No caminho de volta, através do trânsito caótico dos bairros paulistanos, ela não disse uma palavra, o silêncio entre nós mais denso que a poluição sobre o Tietê. Quando finalmente chegamos ao nosso modesto apartamento num bairro operário da Zona Leste, que suas mãos agarraram o volante com uma força que deixou seus nós dos dedos brancos, seus lábios tensos, como se estivesse segurando uma tempestade furiosa por dentro. Ela jogou sua bolsa sobre a mesa da cozinha com tanta força que eu sobressaltei, o barulho ecoando no espaço. Você é inútil, você nem consegue me dar um filho saudável. Ela rugiu com desprezo que cortava profundamente, essas palavras impregnadas com a amargura de expectativas quebradas. Deve ter loucos na sua família ou algo assim. Esse menino será minha vergonha para sempre. Cada palavra era como uma facada no coração, perfurando o amor que tínhamos construído, me deixando ali segurando Roberto enquanto as lágrimas escorriam incontrolavelmente pelo meu rosto, o peso da paternidade parecendo de repente esmagador. A partir daquele dia, Mariana mudou completamente. Seu calor se transformando em gelo num piscar de olhos. Ela começou a chegar tarde do trabalho num escritório no centro da cidade, cheirando a um perfume barato, que não era o dela, do tipo dos balcões de perfumaria que eu nunca a tinha visto comprar. Eu sabia exatamente onde ela encontrava seu consolo, nos braços de alguém que não tinha que enfrentar nossas realidades, mas eu não tinha força para confrontá-la, consumido demais pelo medo de perder tudo. 1 mês depois, ela fez suas malas apressadamente, jogando em mim um maço de notas amassadas como se fosse caridade, e declarou friamente: "Não posso viver com um homem que não conseguiu me dar um filho saudável. Vou encontrar minha felicidade agora em algum lugar onde não tenho que lidar com essa bagunça." Eu a observei atravessar a porta sem olhar para trás, meio o bater da porta ecoando como um prego final no caixão do nosso casamento. A jovem secretária de seu escritório, eu sabia que sua felicidade tinha um nome, aquela que ela estava vendo bem debaixo do meu nariz, jantando fora como se eu não existisse mais no mundo dela. A porta se fechou com finalidade, me deixando sozinho naquele apartamento vazio, segurando meu filho doente com força, incapaz de parar o fluxo de lágrimas que embaçava minha visão do futuro. Os anos que se seguiram foram uma corrente interminável de luta, trabalhando 2 empregos para fazer as contas se encontrarem numa cidade onde o custo de vida não para de subir. Dias como funcionário numa pequena empresa de seguros na periferia, noites fazendo contabilidade freelance em casa sob o brilho de uma luminária de mesa. Muitas noites eu ficava sentado ali no silêncio, ou verificando números e equilibrando livros enquanto Roberto dormia agitado em seu berço, o único barulho sendo o zumbido distante do trânsito na marginal. Mas outras noites, quando as crises vinham sem aviso, eu ficava acordado a noite toda, segurando-o perto em meus braços, até que seu pequeno corpo finalmente relaxasse, murmurando palavras tranquilizadoras, como canções de ninar para nos acalmar. Os olhares de pena dos vizinhos no nosso prédio, os sussurros nas minhas costas, enquanto eu subia as escadas carregando as compras. Pobre seu João, criando uma criança doente sozinho nessa economia. Eles pararam de me machucar depois de um tempo, tornando-se apenas ruído de fundo para minha determinação. Ninguém oferecia ajuda real, como cuidar da criança ou uma refeição quente. Eu não os culpava,
sabendo que nesta vida brasileira acelerada, que todo mundo tem suas próprias batalhas. Mas percebi cedo que só eu poderia ser a rocha de que meu filho precisava, a presença estável num mundo que muitas vezes parece indiferente. Roberto cresceu apesar de tudo, e eu não poderia estar mais orgulhoso. Mesmo com a epilepsia pairando sobre ele como uma nuvem, ele era responsável e estudioso, sempre no topo de sua classe na escola pública, como se estivesse determinado a compensar cada noite, sem dormir que eu tinha suportado. Cada vez que ele chegava em casa, acenando seu boletim com um grande sorriso, meu coração inchava com um calor que afastava o cansaço. "Pai, eu consegui!" ele dizia orgulhosamente, seus olhos brilhando de realização. Eu o abraçava forte, segurando lágrimas silenciosas, sabendo que ele não estava apenas lutando contra sua doença, mas também contra os preconceitos de uma sociedade que valoriza a perfeição sobre a perseverança. Quando Roberto se formou no ensino médio com honras, especializando-se em administração de empresas, eu chorei de alegria a noite toda em nossa pequena sala de estar, o diploma pendurado na parede como um distintivo de nossa vitória compartilhada. Ele então fundou uma pequena agência de turismo com grandes sonhos, visando mostrar a beleza do Brasil, das praias paradisíacas do Nordeste às cidades históricas de Minas Gerais, ajudando as pessoas a criar memórias em viagens de ônibus ou aventuras. Eu o vi crescer em um homem bonito e, nesses momentos, eu pensava que todos os meus sacrifícios, as longas horas, as oportunidades perdidas valeram a pena, construindo um legado de resiliência neste país de segundas chances. Foi aí que ele conheceu Patrícia durante uma de suas viagens de negócios, uma bela jovem aeromoça com um sorriso que poderia iluminar todo um terminal de aeroporto. Roberto se apaixonou perdidamente, do tipo que você vê naquelas novelas românticas que se passam em grandes cidades brasileiras. Embora eu sentisse uma pontada de preocupação no coração, um pressentimento sombrio como uma nuvem de tempestade no horizonte, eu aceitei o casamento deles de todo o coração. Eu só queria vê-lo feliz, dar-lhe a vida familiar estável pela qual eu tinha lutado para fornecer, completa com churrascos de família e domingos de feijoada. Depois do casamento, uma cerimônia simples numa capela na zona sul perto da represa, eles se mudaram comigo para nossa modesta casa no bairro onde os vizinhos se cumprimentam e os gramados são bem cuidados. Um ano depois, Pedrinho nasceu e eu tive a honra de escolher seu nome, tirando de antigas tradições familiares. Eram os dias mais felizes da minha vida, cheios das alegrias simples da vida familiar brasileira. As manhãs em que Roberto saía para o trabalho com um copo de café em mão, Patrícia gerenciando as tarefas domésticas como lavar roupa e preparar refeições, e eu levando Pedrinho para passear pelo bairro, contando-lhe histórias dos bandeirantes e do sonho brasileiro que construiu este país. Sua risada pura e sem filtro enchia a casa como música, curando as velhas feridas da minha alma dos anos de dificuldade. Eu realmente acreditava que a vida finalmente estava nos recompensando por nossa resistência, que tínhamos virado a esquina para tempos melhores. Mas então, a pandemia de Covid atingiu como um trem de carga, fechando viagens e turismo por toda a nação de costa a costa. A agência de Roberto faliu em poucos meses, as dívidas se acumulando como contas não pagas na mesa da cozinha, esmagando seu espírito sob o peso da incerteza econômica que varreu o país. Eu vi o sorriso brilhante de Patrícia desaparecer, substituído por suspiros constantes, reclamações amargas e lamentações sobre dinheiro, as bolsas de marca das liquidações, os fins de semana em resorts de praia ou em Campos do Jordão que ela não podia mais pagar com o nosso orçamento apertado. Olha os outros, eles ainda estão vivendo suas vidas, viajando, postando no Instagram, e eu estou presa nesta casa sem graça.
Ela gritou uma noite no jantar, sua voz ecoando contra as paredes enquanto estávamos sentados ao redor da mesa com uma refeição simples de arroz, feijão e bife acebolado. Roberto baixava a cabeça em silêncio, o garfo empurrando a comida ao redor de seu prato, a dor evidente em seus ombros caídos. Meu filho não desistiu, no entanto. Não é o jeito brasileiro e não é como eu o criei. Ele transformou aquele quarto de hóspedes num escritório improvisado, completo, com uma mesa de segunda mão e um laptop, sentando-se ali do nascer do sol até tarde da noite, pegando qualquer trabalho freelance que pudesse encontrar para nos manter à tona. Gerenciando redes sociais para um restaurante local, projetando panfletos para uma loja de móveis no shopping, até escrevendo descrições de produtos para sites de e-commerce vendendo tudo, de gadgets a roupas. Eu o observava digitar, seus dedos voando sobre o teclado com velocidade determinada, e em sabendo que ele estava lutando com unhas e dentes para salvar esta família da ruína financeira, incorporando aquele espírito empreendedor tão celebrado em nossa cultura brasileira. O dinheiro nunca parecia suficiente. As contas de luz, água, compras no mercado local e os remédios de Roberto prescritos na farmácia do posto de saúde se empilhavam como montanhas insuperáveis, pesando sobre seus ombros como os fardos de tantas famílias trabalhadoras durante estes tempos difíceis. Discretamente, comecei a vender minhas velhas heranças, o que meu pai tinha me passado. Um relógio vintage dos tempos no exército, anéis de ouro e colares guardados numa caixa forte por anos. Cada viagem à casa de penhores do centro parecia um pedaço do meu coração sendo trocado. Mas eu não tinha escolha. Eram apenas coisas materiais, eu me dizia repetidamente. Embora no fundo eu soubesse que estava me separando das últimas lembranças tangíveis da minha própria juventude e herança nesta história de trabalhador brasileiro que é a minha. Patrícia mudou drasticamente, não sendo mais a mulher doce e atenciosa que uma vez preparava refeições familiares com cuidado, como uma torta de frango para o Dia das Mães ou churrasco para o Réveillon. Agora, na mesa de jantar, ela suspirava com irritação exagerada, cutucando sua comida como se fosse indigna dela, reclamando: "A carne não está fresca, nem é do açougue bom, e esses legumes parecem do mercadão das promoções." Essas palavras eram entregues com uma irritabilidade que fazia parecer que estávamos deliberadamente tornando sua vida miserável, ignorando o esforço que Roberto fazia para fornecer o que podia. Roberto engolia com dificuldade, o forçando uma expressão calma para mascarar a dor, embora isso me doesse profundamente, ver meu menino tratado assim. Eu me lembrava de quando ela o tinha se casado com ele, rindo na cozinha, conversando animadamente, enquanto selecionava cuidadosamente ingredientes na feira para cozinhar seus pratos favoritos, seus olhos cheios da promessa de um futuro compartilhado. Agora, ela passava seu tempo rolando pelo celular, mostrando a Roberto fotos de seus amigos vivendo a vida grande em resorts de praia no litoral norte ou em chalés alpinos em Gramado. "Olha o casal da Tânia. Eles estão de férias na praia, postando selfies com drinks tropicais, e eu estou presa neste buraco sem saída." Ela dizia amargamente, sua voz pingando ressentimento. Roberto apenas baixava a cabeça, comendo sua refeição agora fria em silêncio. De seu punho cerrado sob a mesa para conter a dor e frustração, o tipo de sofrimento silencioso que muitos homens brasileiros suportam para manter a paz em casa. A casa começou a cair em desordem. Pratos sujos se empilhando na pia como tarefas esquecidas, roupas se acumulando atrás das portas dos quartos em pilhas. Patrícia parou de contribuir com qualquer coisa doméstica, seus dias cheios de saídas que ela fingia serem necessárias, desculpas que eu sabia serem finas como papel.
Vou encontrar amigas para um café para me desestressar de tudo isso, ela dizia. Ou é aniversário de uma amiga no novo bar do bairro. Ela chegava tarde, às vezes bem depois da meia-noite, cheirando a álcool de botecos e um perfume caro que Roberto não podia pagar com o nosso orçamento. Do corredor escuro, eu pegava vislumbres dela tropeçando, salto pendurado na mão, sua maquiagem borrada de uma noite fora, e eu me perguntava quem essa mulher se tornou. A Patrícia, pela qual meu filho tinha se apaixonado, cheia de vida e promessas, ou apenas uma sombra dessa pessoa consumida pela insatisfação numa sociedade que glorifica o sucesso material. Uma tarde particularmente tempestuosa, o céu sobre São Paulo, cinza escuro e ameaçador, pesado com a promessa de chuva que inundaria as ruas, eram quase 19 horas e Pedrinho ainda não tinha voltado da sua escola primária. Patrícia era suposta buscá-lo depois de suas compras, mas enquanto o relógio fazia tic-tac, a preocupação me roía. Eu a liguei várias vezes no celular, mas ia direto para a caixa postal, sua mensagem alegre gravada, zombando da minha ansiedade crescente. Finalmente, incapaz de esperar mais, te peguei meu velho guarda-chuva do armário do corredor e saí correndo sob o temporal, a chuva picando como agulhas na minha pele, enquanto eu navegava pelas calçadas escorregadias encharcadas. Quando cheguei à escola, o pátio vazio e as luzes do prédio se apagando, avistei a pequena figura de Pedrinho encolhida sob a marquise da portaria, apertando sua mochila contra o peito, seus olhos vermelhos e inchados de choro e medo. Quando ele me viu se aproximando sob a chuva, ele explodiu em lágrimas frescas e correu para meus braços encharcado. Vovô, mamãe esqueceu de me buscar. Todo mundo foi embora. Eu estava com tanto medo sozinho aqui. Sua voz tremia, partindo meu coração como um trovão acima, como se o mundo inteiro o tivesse esquecido naquele instante. Eu o segurei forte, minhas próprias lágrimas se misturando com a chuva, o cascateando pelo meu rosto, protegendo-o da tempestade o melhor que eu podia. A professora, que tinha ficado até tarde por preocupação, se aproximou com uma expressão triste. Tentei ligar para a senhora Patrícia várias vezes, mas sem resposta. Ainda bem que o porteiro esperou com ele. Não é seguro para uma criança ficar sozinha assim. Aquela noite, fiquei com Pedrinho até ele adormecer em sua cama, coberto sob seu cobertor favorito com personagens de desenho animado. Mas meu peito estava apertado com uma mistura de raiva e tristeza. Por volta de 1 da manhã, quando a casa estava escura e silenciosa, Patrícia finalmente chegou em casa, seus cabelos bagunçados e seus lábios ainda manchados com restos de batom vermelho de qualquer que fosse a saída que ela tinha feito. Roberto se levantou do sofá onde estava esperando, e sua voz tremendo com uma mistura de raiva e profunda preocupação. Onde você estava? Era sua vez de buscar o Pedrinho. Você sabe que ele foi deixado sozinho na escola na chuva? Patrícia retrucou imediatamente, sua voz afiada como uma lâmina de faca, cortando através da tensão. Eu estava com um cliente importante fazendo networking para melhores oportunidades. Se eu nem posso sair sem você fazer um drama, você acha que eu quero viver essa vida miserável presa aqui? Eu escutava de trás da porta fechada do meu quarto, meu coração se partindo em pedaços, não apenas por causa dessas palavras duras, mas vendo a luz se apagar nos olhos de Roberto, os olhos de um homem que ainda estava tentando desesperadamente se agarrar a um casamento que tinha se fraturado há muito tempo, se apegando ao ideal brasileiro de para o melhor e para o pior. As brigas se tornaram um ritual diário, como um relógio em nossa casa antes pacífica, me acordando às vezes no meio da noite com o som de objetos sendo jogados ou vozes elevadas.
Eu me sentava na cama, tentando acalmar meu coração batendo, ouvindo impotente enquanto as acusações estridentes de Patrícia enchiam o ar. Estou cansada dessa vida. Olhe para você. Você é inútil. Você nem consegue prover como um homem de verdade deveria. Quando ela começou a exigir o divórcio, suas palavras lançadas como granadas durante o jantar, eu ficava congelado, respirando superficialmente, impotente, enquanto meu filho suportava o ataque em silêncio estoico, seu rosto uma máscara de dor. No dia seguinte, a atmosfera na casa estava tensa, como um fio esticado pronto para estalar ao menor toque. Roberto passou o dia retraído, falando pouco, tal seus olhos distantes enquanto ele passava pelas emoções. Naquela noite, ele voltou para casa carregando uma elegante caixa de uma loja de grife, dentro uma bolsa bege de designer, exatamente aquela que Patrícia tinha deixado subentendido por meses, do tipo anunciado nas revistas de moda. Eu sabia que ele tinha emprestado dinheiro de amigos e até vendido seu relógio vintage querido, uma herança de família, para poder comprá-la, sacrificando-se mais uma vez para tentar consertar o que estava quebrado. Quando Patrícia viu a bolsa, seus olhos se iluminaram com uma excitação genuína, pela primeira vez em semanas. E ela abraçou Roberto forte, seu sorriso radiante, enquanto ela se extasiava. Obrigada, meu amor. Eu sabia que você ainda se importa mais comigo. Ela imediatamente tirou fotos da bolsa e postou em suas redes sociais, marcando amigas com legendas sobre ser mimada e sortuda, como se as brigas cruéis da noite anterior tivessem desaparecido no ar para nunca mais serem mencionadas. Mas eu observava do canto da sala, meu coração pesado e frio, vendo através da fachada. Seu sorriso não nasceu do amor. Era a alegria temporária da aquisição, como uma criança abrindo um presente no Natal, fugaz e superficial. O breve entusiasmo de Patrícia apertando aquela bolsa de luxo comprada com o suor e a dignidade diminuída de Roberto persistia em minha mente. Mas logo cedeu à dura realidade de que nossa família estava se desintegrando. Durante toda a semana em que Roberto esteve no hospital, conectado a máquinas num quarto semi-privado pago pelo nosso plano de saúde modesto, Patrícia não apareceu uma única vez. Sem visitas, sem ligações, sem mensagens perguntando sobre seu estado. Ela desapareceu completamente, como se tivesse apagado nossa família de sua vida, como deletar um app antigo do celular. Tentei contatar suas amigas, o mesmo grupo que tinha rido sarcasticamente no churrasco de aniversário, mas suas respostas eram evasivas. Não sei, seu João, tente perguntar para outra pessoa. Elas diziam, suas vozes distantes no telefone, como se o drama fosse muito sujo para suas vidas polidas. Sua indiferença ardia como sal numa ferida. Eram pessoas que Patrícia chamava de suas melhores amigas, mas agora ela não podia se dar ao trabalho por ela ou seu marido lutando pela vida numa cama de hospital. Eu me perguntava onde ela estava, o que estava fazendo. Bom, talvez vivendo a vida grande em algum lugar badalado de Vila Madalena, enquanto seu marido quase morreu e nosso mundo desmoronava pedaço por pedaço. Cada dia eu fazia o trajeto entre o hospital e a casa, navegando pelo trânsito paulistano para cuidar de Roberto durante os horários de visita, e depois voltando para casa para cuidar de Pedrinho, garantindo que ele tivesse suas refeições e histórias à noite. O garotinho, com seus grandes olhos inocentes que refletiam os de seu pai, perguntava todas as noites enquanto eu o cobria: "Vovô, onde está a mamãe? Quando ela volta para casa?" Eu forçava um sorriso e mentia com uma voz abafada pela emoção. "Sua mamãe está em viagem de negócios, meu pequeno. Ela volta logo." Mas cada vez eu via o medo silencioso em seu olhar, como se ele sentisse a verdade que eu estava tentando desesperadamente
esconder dele. Eu o segurava forte, cantando uma suave canção de ninar da minha infância, enquanto por dentro uma tempestade de tristeza e raiva fervia, acumulando-se como pressão numa panela de pressão. Eu não conseguia conceber como Patrícia podia abandonar sua própria carne e sangue, deixando uma família inteira para trás, como se fôssemos descartáveis, como uma moda da estação passada. O dia em que Roberto finalmente recebeu alta, seu médico nos dando uma lista de consultas de acompanhamento e ajustes de medicação, eu o ajudei a entrar no carro com um coração pesado, seu corpo ainda fraco e pálido da provação, os olhos fundos dos dias de soro e comida de hospital. Tudo o que eu queria era que ele descansasse no conforto de sua própria cama e encontrasse um pouco de paz em nossa casa. Mas, assim que atravessamos a soleira da porta, o cheiro familiar da nossa sala nos recebendo, ouvimos batidas secas e urgentes na porta antes mesmo de podermos nos sentar. Abri cautelosamente, e lá estava um homem de meia idade de terno cinza, impecável, maleta na mão, sua expressão toda negócios como um executivo da Avenida Faria Lima. Ele se apresentou como o comprador da casa, sua voz firme e sem rodeios. Boa tarde, estou aqui para finalizar o processo. A senhora Patrícia me informou que o marido dela entregaria os documentos originais hoje para a transferência de propriedade e do Corsa. Fiquei atordoado, sentindo como se tivesse sido atingido no estômago, as palavras não computando no início. Roberto atrás de mim, se apoiando pesadamente no batente da porta para se sustentar, e sua voz tremendo de confusão e raiva crescente. Do que você está falando? Eu nunca concordei em vender a casa ou o carro. O homem franziu a testa profundamente, sua irritação clara, como se achasse que estávamos brincando. Ele abriu sua maleta de um golpe e tirou um contrato de venda com uma procuração reconhecida em cartório, batendo-os na mesa de entrada. Aqui está sua assinatura. Veja por si mesmo. Sua esposa disse que você estava doente, então a letra poderia parecer estranha. Roberto arrancou o documento, suas mãos tremendo visivelmente enquanto o examinava. Eu me inclinei por cima de seu ombro e meu coração parou completamente. Na seção do vendedor havia uma assinatura desajeitada e trêmula, como a de uma pessoa idosa frágil, nada parecida com a caligrafia ousada e confiante do meu filho. Olhei para Roberto. De seu rosto tinha ficado cinza, os olhos arregalados com um horror que espelhava o meu. Essa não é minha assinatura, ele exclamou, sua voz se quebrando sob o peso da traição. Coloquei uma mão estabilizadora em seu ombro, tentando acalmá-lo, mas por dentro uma chama feroz de fúria se acendeu, queimando quente. O que Patrícia tinha feito desta vez? Tentamos ligar para ela na hora, mas o telefone dela estava desconectado, a linha morta como nossa confiança nela. O homem não acreditou em nós no início, sua voz subindo em frustração. Vocês estão brincando comigo? Eu já paguei a entrada. O contrato está assinado e é legal. Mas quando Roberto produziu sua carteira de identidade e assinou seu nome várias vezes na frente dele, demonstrando a diferença gritante, o homem ficou em silêncio, de sua expressão mudando de raiva para uma realização desconcertante. Se essa não é a assinatura dele, então fui enganado, ele murmurou, ameaçando chamar a polícia. Mas eu sabia que envolver as autoridades arrastaria nossa família para um pesadelo legal público, manchando nosso nome no bairro e potencialmente perdendo a casa cheia de décadas de memórias dos primeiros passos de Roberto aos natais em família. Eu não podia deixar isso acontecer. Não permitiria que Pedrinho perdesse o único lugar estável que conhecia. Respirando fundo para estabilizar minha voz, segurei a dor surgindo e disse ao homem: deixe-me cuidar disso. Vou devolver sua entrada e cobrir qualquer penalidade.
Ele me olhou com desconfiança, mas finalmente concordou, me dando seus dados de contato antes de ir embora. Naquele mesmo dia, fui ao banco. E o trânsito um borrão enquanto eu navegava pelas avenidas, e retirei cada centavo das minhas economias. O pé de meia que eu tinha construído ao longo de anos de horas extras e vida frugal, destinado à minha aposentadoria para não ser um fardo para meu filho e neto nos anos dourados. Assinando o formulário de retirada com mão tremendo, senti uma parte de mim quebrar, não apenas perdendo o dinheiro, mas a segurança e independência pelas quais eu tinha lutado tão duro neste país. Aquela noite, depois de cobrir Pedrinho em sua cama com seu ursinho de pelúcia, sentei-me com Roberto na sala fracamente iluminada, o peso do dia pesando pesado entre nós como neblina. O brilho suave de uma única lâmpada iluminava seu rosto, fazendo-o parecer uma década mais velho, linhas de estresse gravadas mais profundamente. Ele se apoiou no meu ombro e chorou como não fazia desde que era menino. Pai, o que eu fiz de errado? Por que ela faria isso comigo? Sua voz rachou, cada palavra uma adaga para minha alma. Eu o consolei o melhor que pude, mas por dentro minha tristeza tinha endurecido em uma determinação inabalável. Isso não era simplesmente uma disputa conjugal, era um complô calculado e cruel. Como seu pai, eu não podia ficar de braços cruzados. Me levantei, fui ao meu quarto e vasculhei a gaveta pela minha velha agenda de contatos, desbotada e frágil pelo tempo, cheia de nomes dos meus dias jovens, quando a vida estava cheia de promessas. Meu coração batia enquanto eu folheava, pousando em Lúcia Vargas, uma antiga colega que se tornou detetive particular, sua agência especializada em investigações discretas. Eu me lembrava de Lúcia como uma mulher durona e astuta, que tinha me ajudado através de tempos sombrios após a partida de Mariana. Disquei seu número sem pensar duas vezes, e quando sua voz profunda e estável respondeu, eu sabia que tinha feito a escolha certa. Lúcia, preciso da sua ajuda. Minha voz estava calma, mas resoluta. Preciso descobrir a verdade sobre minha nora. 3 dias depois, Lúcia me encontrou num café pitoresco, escondido num beco tranquilo do centro de São Paulo, do tipo com cadeiras descombinadas e o aroma de café fresco. Ela deslizou um envelope grosso sobre a mesa, sua voz baixa e firme. Não foi difícil rastreá-la, João. Ela nem está tentando se esconder. Seus olhos continham uma faísca de compaixão, sabendo que o conteúdo seria difícil de engolir. Com mãos que tremiam levemente, eu o abri, e revelando fotos nítidas que expunham cada detalhe. Patrícia sorrindo amplamente, de mãos dadas com um jovem, entrando e saindo de um condomínio de luxo elegante num bairro nobre da cidade, onde torres de vidro se erguiam como monumentos à riqueza. Patrícia estava vestida com moda de grife, seus cabelos estilizados impecavelmente, seu sorriso tão brilhante como se nunca tivesse conhecido as lutas da nossa vida modesta. O homem ao seu lado estava vestido com elegância, cabelo engomado, usando óculos de sol de grife e uma aura de confiança presunçosa. Lúcia apontou. Rafael Costa, 28 anos, diz ser dono da cadeia de restaurantes Terraço Azul, mas seu verdadeiro background é interessante. O nome Rafael me atingiu como um raio, o mesmo que Pedrinho tinha gritado na festa. O sangue afluiu à minha cabeça, ao meu coração batendo enquanto as peças clicavam dolorosamente. Patrícia não tinha apenas traído, ela estava exibindo uma vida dupla. Segurei as fotos com força, as unhas cravando nas palmas das mãos. Eu não podia ficar parado. Precisava confrontar isso pela justiça, para salvar nossa família. Peguei um táxi para o endereço, o prédio de luxo reluzindo sob o sol de São Paulo. O porteiro me olhou com desconfiança, mas eu disse calmamente:
Sou um parente visitando minha sobrinha. Ele me deixou entrar. Apartamento 502. Meu coração trovejava enquanto eu subia no elevador espelhado, vendo meu reflexo cansado me encarando de volta. Toquei a campainha e Patrícia abriu a porta, atordoada, usando um roupão de seda vermelho vinho, uma taça de vinho branco na mão. "Ah, querido sogro, o que te traz aqui?" ela disse sarcasticamente. E sua voz pingando desdém como se minha presença fosse uma inconveniência irritante. Cortei direto ao ponto, minha voz tremendo de raiva contida. "Por que você falsificou a assinatura do Roberto para vender a casa?" Ela riu zombeteiramente, um som frio e calculado que ecoou pelo corredor luxuoso. "Sim, eu fiz. Estou cansada da pobreza com seu filho inútil. Eu mereço coisa melhor do que aquela vida miserável." Ela me jogou papéis de divórcio, as folhas caindo aos meus pés como lixo descartado. "Aqui está. Já entrei com o pedido. Vou me livrar dele e dessa família patética de uma vez por todas." A raiva fervia dentro de mim como lava. Levantei minha mão instintivamente, cada fibra do meu ser querendo fazer justiça ali mesmo, mas ela gritou dramaticamente, e Rafael correu da sala me empurrando com força contra a parede. "Tire suas mãos sujas dela, velho." Ele rosnou, seus olhos frios e arrogantes. Então, um casal saiu de outro quarto e meu mundo desabou novamente. Lá estava Carlos, o antigo amante da minha ex-esposa Mariana, com sua atual esposa. As conexões me atingiram como um pesadelo se desenrolando em câmera lenta. Carlos era o pai de Rafael, tornando a traição ainda mais retorcida, como se o passado tivesse voltado para me assombrar. "Sempre patético, João." Carlos zombou, sua voz cheia de desprezo. Nem conseguiu manter sua própria esposa feliz, e agora seu filho está no mesmo caminho fracassado. Rafael se gabou, cruzando os braços sobre o peito com arrogância. "Eu posso dar a ela o que seu filho nunca conseguiu. Olhe ao redor, velho. Isso é o que uma mulher como Patrícia merece. Restaurantes de sucesso, apartamento de luxo, é uma vida de verdade, não aquela existência patética de vocês." Cada palavra era uma facada, mas eu me recusei a deixá-los me ver quebrar. Endireitei-me, minha voz firme apesar do tremor interno. "Vocês vão pagar por isso. A justiça vai alcançar todos vocês." Saí daquele apartamento com a cabeça erguida, mas por dentro meu coração estava despedaçado. Não apenas pela traição de Patrícia, mas pela conexão cruel com o passado que pensava ter deixado para trás. No dia seguinte, procurei a advogada Isabela Mendes, uma mulher de meia idade, com reputação de ferro nos tribunais de São Paulo, conhecida por lutar por casos de família com paixão e precisão implacável. Seu escritório ficava num prédio modesto, perto da Praça da Sé, paredes cobertas de diplomas e certificados que testemunhavam décadas de experiência. Mas ela me ouviu atentamente enquanto eu despejava toda a história, mostrando as fotos de Lúcia, os documentos falsificados, os papéis de divórcio, tudo. Isabela ajustou seus óculos, seus olhos escuros analisando cada evidência com a precisão de um cirurgião. "Senhor João, isso é um caso claro de falsificação de documento, tentativa de fraude imobiliária e abandono de incapaz no caso do Pedrinho. Temos tudo o que precisamos para processar criminalmente e garantir que ela perca qualquer direito sobre bens e custódia." Nas semanas seguintes, Isabela trabalhou incansavelmente, entrando com queixa-crime no Ministério Público, anexando todas as provas meticulosamente organizadas. As fotos de Lúcia mostrando a vida dupla de Patrícia, os documentos falsificados com análise grafotécnica provando a fraude,
O depoimentos de testemunhas, incluindo a professora de Pedrinho sobre o abandono na chuva, tudo construído numa fortaleza legal inabalável. Enquanto isso, Roberto estava em casa se recuperando lentamente, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Eu via meu filho todos os dias tentando reconstruir sua vida tijolo por tijolo, como um homem escalando uma montanha depois de uma avalanche. Ele começou a fazer terapia num centro comunitário do bairro, falando sobre seus sentimentos pela primeira vez em anos, liberando a dor que tinha guardado por tanto tempo. Uma manhã, enquanto tomávamos café juntos na cozinha, o aroma de pão francês fresco da padaria da esquina enchendo o ar, Roberto me olhou com lágrimas nos olhos. Pai, eu fui um tolo. Eu dei tudo por ela, e ela me tratou como lixo. Como eu não vi quem ela realmente era? Coloquei minha mão sobre a dele, sentindo o peso de gerações de homens da nossa família que enfrentaram traições e dificuldades. Filho, você amou com coração puro. Não há vergonha nisso. A vergonha é dela por jogar fora um homem bom. Mas agora você vai se levantar, não por ela, mas por você e pelo Pedrinho. Nós somos da Silva, e os Silva não ficam caídos. Ele assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão, uma determinação nova começando a brilhar em seus olhos. Pedrinho, apesar de sua pouca idade, mostrava uma resiliência que me surpreendia todos os dias. Ele parou de perguntar pela mãe depois de algumas semanas, como se seu coraçãozinho já tivesse entendido o que sua mente ainda não conseguia processar. Em vez disso, ele se apegou mais a mim e ao Roberto, criando uma trindade de apoio mútuo que nos mantinha fortes. Nas tardes, eu o levava ao parquinho do bairro, empurrando-o no balanço, enquanto sua risada pura ecoava, um som de esperança em meio à tempestade que tínhamos atravessado. Vovô, você nunca vai me deixar, né? Ele perguntou uma vez, seus olhinhos me procurando por garantias. Nunca, meu netinho. Estou aqui para sempre, eu respondi, selando a promessa com um abraço apertado. Finalmente, chegou o dia do julgamento. O Fórum Criminal da Barra Funda estava movimentado, corredores cheios de advogados com pastas, famílias ansiosas esperando por justiça, o cheiro de papel velho e café instantâneo flutuando no ar-condicionado que lutava contra o calor de São Paulo. Isabela estava impecável com seu terno preto e uma pasta de couro marrom cheia de evidências organizadas em cores diferentes com marcadores. Patrícia chegou com seu próprio advogado, um homem jovem de terno caro que claramente Rafael tinha contratado, tentando parecer confiante, mas seus olhos revelavam nervosismo quando viu a montanha de provas que Isabela tinha preparado. Patrícia estava vestida de forma conservadora pela primeira vez em meses, tentando parecer respeitável para o juiz, mas eu podia ver através da máscara. O juiz, Dr. Henrique Albuquerque, um homem de seus 60 anos com cabelos grisalhos e uma reputação de ser justo, mas rigoroso, entrou e todos se levantaram. Ele se sentou, ajustou seus óculos de leitura e começou a revisar os autos com atenção meticulosa que fez a sala ficar em silêncio tenso. Isabela apresentou o caso com precisão cirúrgica. Primeiro, as provas da falsificação, a análise grafotécnica mostrando sem sombra de dúvida que a assinatura no contrato de venda era fraudulenta, completamente diferente da caligrafia real de Roberto. O perito explicou tecnicamente as diferenças de pressão, ângulo e formação de letras enquanto o juiz ouvia atentamente. Depois, as fotos de Lúcia mostrando Patrícia com Rafael no condomínio de luxo, entrando e saindo em horários variados, vivendo uma vida dupla, enquanto Roberto lutava para manter a família unida. As datas e horários carimbados nas fotos coincidiam perfeitamente com momentos em que ela alegava estar trabalhando ou
com amigas. Então, o depoimento da professora de Pedrinho, que descreveu emocionadamente como encontrou o menino chorando sozinho na escola sob a chuva, abandonado e com medo, e enquanto Patrícia estava curtindo a noite em algum bar badalado. O juiz franziu a testa profundamente durante esse testemunho, fazendo anotações severas. Finalmente, Roberto tomou o banco das testemunhas. Sua voz era baixa, mas firme, enquanto contava sua história, desde o diagnóstico de epilepsia que sua mãe usou como desculpa para abandoná-lo quando bebê, passando pela luta de crescer com a doença, até conhecer Patrícia e acreditar que finalmente tinha encontrado alguém que o aceitaria. Ele descreveu como trabalhou incansavelmente para prover para a família, mesmo quando a agência faliu, pegando qualquer trabalho freelance que aparecesse, vendendo suas posses pessoais, incluindo o relógio do avô, para comprar aquela bolsa de grife que Patrícia exigiu. Eu dei tudo por ela, Excelência, Roberto disse, sua voz quebrando levemente. Meu tempo, meu dinheiro, minha dignidade. E quando adoeci, quando mais precisei dela, ela desapareceu. Nem ligou uma vez para o hospital. E descobrir que ela tentou vender a casa da minha família, a casa onde meu filho dorme, onde meu pai sacrificou tanto para manter, falsificando minha assinatura. Ele parou, engolindo com dificuldade. Isso não foi apenas traição conjugal, foi tentar destruir tudo que construímos. O advogado de Patrícia tentou contra-argumentar, alegando que ela estava sob estresse emocional, que o casamento tinha problemas dos dois lados, que Roberto não conseguia prover adequadamente. Mas Isabela destruiu cada argumento sistematicamente. Estresse emocional não justifica a falsificação de documento, que é crime previsto no Código Penal brasileiro. Problemas conjugais não justificam abandono de incapaz. E quanto à alegação de que meu cliente não provia adequadamente, os extratos bancários mostram que Roberto contribuía com 100% da renda familiar, enquanto a ré gastava em salões de beleza, roupas de grife e saídas com o amante. Quando foi a vez de Patrícia falar, ela tentou chorar, mas as lágrimas pareciam falsas, forçadas demais. Ela alegou que só queria ser feliz, que Roberto não entendia suas necessidades, que merecia viver melhor. Mas quando Isabela perguntou diretamente: "A senhora falsificou a assinatura de seu marido no contrato de venda da casa?" Patrícia hesitou, olhou para seu advogado buscando orientação e finalmente murmurou: Eu pensei que estava fazendo o melhor para todos." "Isso é uma confissão, Excelência", Isabela declarou triunfantemente. O juiz doutor Albuquerque ergueu a mão pedindo silêncio. Ele tirou os óculos, limpou-os lentamente e olhou diretamente para Patrícia com uma expressão que misturava desaprovação e decepção. "Senhora Patrícia, em todos meus anos neste tribunal, vi muitas formas de traição conjugal, mas falsificar documentos para vender a casa da família enquanto seu marido epilético estava hospitalizado, abandonar seu filho menor na chuva, tudo isso enquanto mantinha um relacionamento extraconjugal financiado aparentemente pelo amante, demonstra um nível de crueldade calculada que este tribunal não pode ignorar." Ele colocou os óculos de volta e começou a ditar sua sentença. "Pelos crimes de falsificação de documento particular, tentativa de estelionato e abandono de incapaz, condeno a ré Patrícia Santos a 2 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, com possibilidade de conversão em prestação de serviços comunitários e multa." A sala explodiu em murmúrios. Isabela apertou meu ombro triunfantemente. "Além disso,
O juiz continuou: na esfera civil, revogo imediatamente qualquer direito de guarda ou visitação ao menor Pedrinho até que a ré demonstre, através de avaliação psicológica e cumprimento integral da pena, que pode exercer maternidade responsável. A guarda exclusiva fica com o pai, Roberto da Silva, com apoio do avô paterno João da Silva. Todos os bens do casal permanecem com o senhor Roberto, incluindo a residência familiar, como compensação pelos danos morais e materiais causados. Patrícia ficou pálida, seu advogado tentando protestar, mas o juiz bateu o martelo. Decisão proferida, próximo caso. Foi assim, de forma tão definitiva quanto o bater de um martelo, e que a justiça finalmente alcançou Patrícia. Saímos do tribunal naquela tarde quente de São Paulo, o sol batendo forte no concreto da cidade, mas pela primeira vez em meses senti uma leveza no peito, como se um peso enorme tivesse sido finalmente levantado. Roberto andava ao meu lado, seus passos mais firmes do que tinha visto em muito tempo, e Isabela nos acompanhou até a calçada com um sorriso satisfeito. A justiça foi feita, senhores, ela disse, estendendo a mão para nos cumprimentar. Agora é hora de reconstruir. Agradeci profundamente, sabendo que sem sua dedicação incansável poderíamos ter perdido tudo. Enquanto ela se afastava em direção ao estacionamento, Roberto me abraçou ali mesmo, na frente do fórum, no meio da multidão de advogados, réus e familiares que circulavam. Pai, obrigado por nunca desistir de mim. Ele sussurrou, sua voz embargada. Obrigado por lutar quando eu não tinha mais forças. Segurei meu filho forte, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto envelhecido. Você é meu sangue, Roberto. Eu lutaria contra o mundo inteiro por você e pelo Pedrinho, sempre. Mas a história não terminou ali no tribunal. Nas semanas seguintes, ficamos sabendo que as consequências da sentença se espalharam como ondas em um lago. Rafael Costa, o amante arrogante que se gabava de sua cadeia de restaurantes Terraço Azul, descobriu que seus investidores não gostaram nada da publicidade negativa quando a história vazou para os blogs de fofoca de São Paulo. Lúcia me ligou uma tarde para compartilhar as novidades, sua voz ao telefone carregando um tom de satisfação. João, você não vai acreditar. O Rafael foi demitido da própria empresa. Turns out que ele era apenas um gerente sócio minoritário, não o dono como se vangloriava. Os verdadeiros donos acharam que o escândalo com uma mulher casada que falsificou documentos era péssimo para a imagem da marca. Ele foi despejado do apartamento de luxo também. Era alugado pela empresa como benefício executivo. Não pude evitar um sorriso amargo. A arrogância de Rafael, aquela confiança presunçosa com que me empurrou no apartamento, tinha sido construída sobre mentiras tão frágeis quanto as de Patrícia. Eles mereciam um ao outro. E quanto a Carlos, o fantasma do meu passado que reapareceu naquela tarde horrível, Lúcia me contou que sua esposa atual descobriu sobre o envolvimento do filho dele no escândalo e ficou furiosa. Ela descobriu que Carlos sabia o tempo todo do caso de Rafael com uma mulher casada e não fez nada para impedir. Considerou isso uma traição moral. Eles estão em processo de separação agora. Carlos perdeu também, João. O karma cobrou a conta dele. Essa notícia me trouxe uma paz estranha. Não era sobre vingança, mas sobre um universo que finalmente parecia estar se alinhando da maneira certa, onde ações ruins traziam consequências reais. Durante anos, carreguei a dor de Mariana me abandonar com um bebê doente nos braços, deixando-me por Carlos, como se nossos votos matrimoniais não significassem nada. Agora, décadas depois, via que aqueles que construíam felicidade sobre a dor dos outros eventualmente colhiam tempestades. Enquanto isso, nossa vida em casa começou a encontrar um novo ritmo.
como uma música que finalmente achou sua batida depois de muito desafinamento. Roberto mergulhou na reconstrução de sua carreira com uma energia que eu não via desde antes da pandemia. Ele não tentou ressuscitar a agência de turismo, entendendo sabiamente que aquele capítulo tinha fechado. Em vez disso, ele canalizou sua experiência de anos fazendo freelance em algo novo. Uma manhã, ele me chamou para o pequeno escritório que tinha montado no quarto dos fundos. A luz do sol entrando pela janela iluminando a tela do computador. "Pai, olhe isso!" ele disse animadamente, girando o laptop para que eu pudesse ver. Era um site profissional com o nome RDS Consultoria Digital, Soluções para Pequenos Negócios. Percebi que durante todos esses meses fazendo trabalhos freelance, aprendi muito sobre marketing digital, gestão de redes sociais e criação de conteúdo. Roberto explicou, seus olhos brilhando com entusiasmo genuíno pela primeira vez em tanto tempo. Tem tantos pequenos negócios brasileiros que precisam dessa ajuda, padarias, oficinas, salões de beleza, restaurantes familiares. Eles não têm dinheiro para contratar agências grandes, mas precisam estar online para sobreviver. Eu posso ajudá-los e cobrar preços justos que eles podem pagar. Meu coração inchou de orgulho. Ali estava meu filho, que tinha sido derrubado tantas vezes pela vida, pela doença, pela traição, mas estava se levantando novamente, não apenas para sobreviver, mas para prosperar, ajudando outros. Isso é brilhante, Roberto. Você aprendeu com a dor e transformou em propósito. Ele já tinha conseguido seus primeiros 3 clientes, uma padaria artesanal do bairro da Muca, e um salão de cabeleireiro em Santo André e uma oficina mecânica familiar na Penha. Não é muito ainda, ele admitiu, mas é honesto, é meu e está crescendo. Ontem, a dona da padaria me disse que as vendas aumentaram 40% desde que comecei a gerenciar o Instagram dela. Isso, pai, isso vale mais do que qualquer bolsa de grife que eu poderia ter comprado para impressionar alguém que nunca me amou de verdade. As palavras de Roberto ecoaram em mim por dias. Ele tinha amadurecido de uma forma que só o sofrimento pode ensinar, aprendendo finalmente que seu valor não vinha de quanto podia dar materialmente a alguém, mas de quem ele era no fundo do coração. Pedrinho também floresceu nesse novo ambiente. Sem a energia tóxica de Patrícia enchendo a casa com brigas e ressentimento, o menino se tornou mais falante, mais alegre, mas suas notas na escola melhoraram dramaticamente. Sua professora, Dona Carmen, me chamou para uma reunião e comentou sorrindo: "Seu João, não sei o que mudou em casa, mas o Pedrinho está irreconhecível. Ele participa das aulas, faz os deveres, brinca com os coleguinhas. Antes ele era tão retraído, sempre preocupado." "Nós removemos o elemento tóxico", respondi simplesmente, e ela assentiu com compreensão. Ela tinha visto crianças suficientes ao longo dos anos para saber que muitos problemas de comportamento infantil eram reflexos do caos doméstico. Uma noite, enquanto eu colocava Pedrinho para dormir, ele me abraçou forte e disse algo que partiu e curou meu coração ao mesmo tempo. "Vovô, eu não preciso de mamãe. Tenho você e o papai, e vocês nunca me esquecem na escola na chuva. Vocês sempre estão aqui." Beijei sua testa, o puxando o cobertor até seu queixo. "E sempre estaremos, meu netinho, sempre." Mas nem tudo era paz perfeita. Roberto ainda tinha seus momentos difíceis, especialmente à noite, quando a casa ficava quieta demais e seus pensamentos vagavam. Eu o encontrava às vezes sentado sozinho na varanda, olhando para o céu estrelado sobre São Paulo. Aquela expressão distante que reconhecia bem. "Ainda dói, não é?" perguntei uma dessas noites, sentando-me ao seu lado com 2 xícaras de café. Ele assentiu lentamente.
Não é que eu a queira de volta, pai. Deus me livre. Mas dói pensar que dei tanto amor para alguém incapaz de retribuir. Dói perceber que desperdicei anos da minha vida tentando salvar algo que já estava morto. Às vezes me pergunto se sou capaz de confiar em alguém novamente. Coloquei minha mão em seu ombro, ele escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Filho, você amou da maneira certa. O problema nunca foi você, foi ela. Ela era incapaz de ver o tesouro que tinha na frente. Mas escute bem o que vou te dizer. Não deixe a crueldade dela matar sua capacidade de amar. Quando o tempo certo chegar, quando você estiver pronto e a pessoa certa aparecer, você vai saber, e dessa vez você vai reconhecer os sinais de alguém genuíno, porque agora você conhece a diferença entre ouro verdadeiro e bijuteria brilhante. Roberto me olhou com lágrimas nos olhos. Como você faz, pai? Como continuou sendo bom depois que minha mãe te fez o que fez? Respirei fundo, olhando para as estrelas, procurando as palavras certas. Porque, Roberto, se eu deixasse a mágoa da Mariana me transformar em alguém amargo, ela teria vencido 2 vezes. Ela já levou anos da minha vida. Não dei a ela o poder de levar minha humanidade também. E olhe o que ganhei por escolher continuar amando, continuar lutando, continuar sendo bom apesar de tudo. Ganhei você, um filho que me enche de orgulho todos os dias. Ganhei o Pedrinho, um neto que é a luz da minha velhice. Isso, filho, isso é vitória de verdade. Algo mudou em Roberto naquela noite. Não foi uma transformação instantânea como nos filmes, mas vi uma semente de esperança ser plantada, uma aceitação de que a vida poderia, eventualmente, oferecer algo bonito novamente. Os meses passaram e nossa rotina se estabeleceu numa normalidade confortável. Roberto trabalhando em sua consultoria, que crescia steadily, eu cuidando de Pedrinho depois da escola, cozinhando as refeições que aprendemos a saborear novamente, sem atenção constante. Churrascos de domingo com vizinhos que eram verdadeiros amigos, não audiências para performances falsas. Noites de sexta, assistindo filmes juntos no sofá, Pedrinho dormindo entre mim e Roberto, seu corpinho relaxado de uma forma que nunca conseguia quando Patrícia estava por perto. Certa tarde de sábado, Roberto chegou em casa mais cedo que o normal da reunião com um cliente, trazendo sorvete de uma sorveteria artesanal famosa do bairro. Fechei um contrato grande, pai. Uma rede de 5 academias quer que eu gerencie todas as redes sociais deles. É o maior projeto até agora. Celebramos com colheradas generosas de sorvete de doce de leite, enquanto Pedrinho ria da nossa empolgação. Estou pensando em contratar um assistente, Roberto continuou, sua mente claramente trabalhando nos detalhes. O trabalho está ficando muito para uma pessoa só, e quero fazer tudo com qualidade. Conhece alguém bom com computadores e redes sociais? Pensei por um momento. Fala com o Dona Beatriz da padaria. Ela mencionou que a filha dela, a Juliana, se formou recentemente em publicidade, mas está tendo dificuldade em encontrar emprego. Garota inteligente, sempre vejo ela ajudando a mãe com os posts no Instagram da padaria. Roberto anotou o nome, prometendo ligar no dia seguinte. Não sabia então que aquela sugestão casual plantaria sementes para algo bonito, mas isso seria uma história para outro dia. O aniversário de Pedrinho se aproximava, seu 7º aniversário, e pela primeira vez desde que Patrícia saiu de nossas vidas, o menino estava animado para comemorar. Vovô, pode ser uma festa de super-heróis? Com bolo do Homem-Aranha? Ele perguntou, pulando empolgado. E podemos convidar meus amigos da escola? A mãe do Lucas disse que ele pode vir se você ligar confirmando. Ver aquela empolgação pura, sem a sombra de ansiedade que costumava acompanhar qualquer evento familiar quando Patrícia estava presente, fez meu coração cantar.
Claro que sim, campeão. Vamos fazer a melhor festa de super-heróis que esse bairro já viu. Roberto se juntou ao planejamento com entusiasmo, lembrando das próprias festas de aniversário da infância que eu organizava com poucos recursos, mas muito amor. Passamos as próximas semanas preparando tudo. Roberto usou suas habilidades de design para criar convites digitais incríveis com tema de super-heróis que enviamos pelo WhatsApp para os pais dos amiguinhos de Pedrinho. Eu encomendei o bolo numa confeitaria do bairro, negociando um preço justo. Decoramos o quintal com bandeirolas vermelhas e azuis, penduramos pôsteres do Homem-Aranha, transformamos nosso humilde espaço num verdadeiro quartel-general de heróis. No dia da festa, nosso quintal encheu de crianças rindo e correndo, pais conversando animadamente, o cheiro de cachorro-quente e pipoca enchendo o ar. Roberto contratou um monitor de recreação do centro comunitário que organizou brincadeiras e jogos, mantendo a criançada entretida. Pedrinho estava radiante, usando sua fantasia do Homem-Aranha que compramos no camelô da rua 25 de março, recebendo seus amigos com sorrisos largos. Observei de longe, servindo suco e refrigerante para os convidados, e uma sensação de paz profunda me envolveu. Essa simplicidade alegre, essa celebração genuína, cheia de amor verdadeiro, era o que família deveria ser. Não churrascos elaborados destinados a impressionar, não presentes caros para compensar vazio emocional, mas presença real, risadas autênticas, pessoas que genuinamente se importavam umas com as outras. Quando chegou a hora do parabéns, todos se reuniram ao redor da mesa, onde o bolo do Homem-Aranha estava posicionado com velas acesas. Pedrinho, cercado por seus amigos e por nós, soprou as velas com toda a força, e todos aplaudiram. Naquele momento, Roberto me olhou por cima das cabeças das crianças empolgadas e vi lágrimas de gratidão em seus olhos. Ele articulou silenciosamente: "Obrigado, pai." E eu acenei de volta, meu próprio coração transbordando. Depois da festa de Pedrinho, a vida continuou seu curso tranquilo, mas havia uma energia diferente no ar, uma sensação de renovação que permeava nossa casa. E Roberto estava cada vez mais imerso em sua consultoria digital e, como havia mencionado, acabou contratando Juliana, a filha de Dona Beatriz da padaria, como sua assistente. Juliana era uma moça de 26 anos, formada em publicidade e propaganda pela Universidade Estadual, com um sorriso genuíno e uma ética de trabalho impressionante. Diferente de Patrícia, que sempre buscava glamour e aparências, Juliana era pé no chão, vestindo jeans e camisetas simples, mais interessada em resultados do que em rótulos de grife. Ela chegava pontualmente todas as manhãs, sempre trazendo pão quentinho da padaria da mãe, e trabalhava lado a lado com Roberto, transformando a pequena consultoria em algo cada vez mais profissional. Eu observava discretamente como Roberto e Juliana interagiam. Era diferente de tudo que eu tinha visto entre meu filho e Patrícia. Eles riam juntos enquanto criavam conteúdo para os clientes, debatiam ideias com respeito mútuo, celebravam cada pequena vitória com entusiasmo genuíno. Não havia jogos de poder, não havia manipulação, apenas duas pessoas trabalhando em harmonia por objetivos compartilhados. "Pai, a Juliana teve uma ideia brilhante." Roberto me contou um dia no jantar, seus olhos brilhando de empolgação. "Ela sugeriu que criássemos pacotes especiais para microempreendedores, aqueles vendedores do Instagram que trabalham de casa. Preços super acessíveis, tipo R$ 200 por mês para a gestão básica de redes sociais. Ela disse que há milhares deles precisando de ajuda profissional, mas sem condições de pagar os valores tradicionais de mercado." "E você concorda?" perguntei, sabendo que a resposta já estava estampada em seu rosto animado. "Concordo totalmente.
É exatamente o espírito da empresa, sabe? Democratizar o acesso ao marketing digital. A Juliana entende isso de uma forma bem, que algumas pessoas nunca entenderiam. Ele não mencionou Patrícia, mas ambos sabíamos de quem ele falava. Nas semanas seguintes, o pacote para microempreendedores foi lançado e explodiu em popularidade. Roberto e Juliana passaram a trabalhar ainda mais próximos, muitas vezes até mais tarde, suas vozes animadas flutuando do escritório enquanto eu ajudava Pedrinho com a lição de casa na sala. Uma noite, Juliana ficou para jantar conosco pela primeira vez. Roberto tinha insistido depois que ela mencionou que comeria só um sanduíche em casa porque estava muito cansada para cozinhar. Preparei uma feijoada simples, daquelas de panela de pressão que fazem a casa inteira cheirar bem, com arroz branco, couve refogada e farofa. Dona Beatriz me contou que o senhor João é o melhor cozinheiro do bairro, Juliana disse com um sorriso caloroso enquanto se sentava à mesa. Ela não estava exagerando, essa feijoada está espetacular. Pedrinho, que normalmente era tímido com pessoas novas, imediatamente se afeiçoou a Juliana. Tia Ju, você quer ver meu desenho do Homem-Aranha? Ele perguntou, já puxando-a pela mão antes que ela pudesse responder. Juliana foi com ele, genuinamente interessada, elogiando cada traço do desenho de criança com um entusiasmo autêntico que não tinha nada de fingido. Observei Roberto observando os dois e vi algo em seus olhos que não via há anos. Esperança. Não a esperança desesperada de quem tenta salvar algo quebrado, mas a esperança suave de quem começa a acreditar que coisas boas ainda podem acontecer. Depois do jantar, enquanto Juliana ajudava a lavar a louça, apesar dos meus protestos, Roberto e Pedrinho brincavam de luta livre no tapete da sala, suas gargalhadas enchendo a casa de uma alegria que tinha sido ausente por tanto tempo. Aquilo era família de verdade, pensei. Não precisa de apartamentos de luxo ou restaurantes caros. Precisa de presença, risadas, pessoas que genuinamente se importam. Seu João, Juliana me disse baixinho enquanto secava os pratos, eu só queria agradecer por abrir sua casa para mim hoje. Minha mãe me contou tudo o que vocês passaram. O Roberto é um homem incrível, sabe? Trabalhar com ele me mostrou que ainda existem homens de verdade por aí, e é que não desistem quando a vida fica difícil. Ele aprendeu com sofrimento, respondi honestamente, mas também aprendeu com amor, e isso faz toda a diferença. Ela assentiu pensativamente. Meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 5 anos. Ela criou a mim e meus 2 irmãos sozinha, trabalhando na padaria desde as 4 da manhã. Então, eu sei reconhecer força de verdade quando vejo. E vocês têm isso, seu João. Vocês e o Roberto e o Pedrinho. Força, amor, resiliência. Naquela noite, depois que Juliana foi embora, Roberto me procurou na varanda. Pai, eu sei que é muito cedo, mas... Juliana é diferente de tudo que conheci. Ela não está interessada no que eu posso comprar para ela. Ela está interessada em quem eu sou, nas minhas ideias, nos meus sonhos. Como eu sei se estou pronto para tentar de novo? Pensei cuidadosamente antes de responder. Filho, você nunca vai se sentir 100% pronto. O medo da traição vai sempre estar lá. É uma cicatriz que não desaparece completamente. Mas olhe para você agora. Você construiu um negócio do zero depois de perder tudo. Você se curou de uma humilhação pública que destruiria homens mais fracos. Você está criando o Pedrinho para ser um menino feliz e saudável apesar de tudo. Se isso não é estar pronto, não sei o que é. E se ela me machucar também? E se ela não machucar? E se ela for a pessoa que finalmente vê seu valor e nunca te deixa esquecer dele? Você não pode viver com medo do e se, Roberto, mas dessa vez você vai devagar, você observa, você deixa as ações dela falarem mais alto que palavras bonitas,
E o mais importante, você não perde a si mesmo tentando ser o que ela quer. Você oferece quem você realmente é, e se ela valorizar, ótimo. Se não, a perda é dela. Roberto abraçou-me forte naquela noite, e senti que tinha passado para ele a sabedoria que a vida me ensinou através de décadas de lutas e vitórias. Os meses seguintes foram um testemunho de crescimento lento, mas constante. Roberto e Juliana desenvolveram uma amizade profunda, primeiro, construindo uma base sólida de respeito e admiração mútua antes de qualquer romance. Eu via como ela tratava Pedrinho com genuíno carinho, nunca tentando forçar uma relação, mas deixando que se desenvolvesse naturalmente. Se você está acompanhando essa história e ela está tocando seu coração, por favor, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Bernardo. Histórias como esta, de superação e justiça, são compartilhadas aqui regularmente para inspirar você a nunca desistir da sua própria jornada, não importa quão difícil pareça. Deixe um like se esta história te motivou e comente abaixo contando de qual cidade do Brasil ou do mundo você está assistindo. Adoramos saber que nossas histórias alcançam corações em todos os cantos. Um ano depois do julgamento, numa tarde de sábado ensolarada, Roberto me chamou para uma conversa séria no quintal. Juliana tinha ido fazer compras com Pedrinho, dando-nos privacidade. Pai, eu quero pedir Juliana em namoro oficialmente. Já conversei com ela, mãe, a dona Beatriz, pedindo a bênção dela. Mas sua bênção é a mais importante para mim. O que você acha? Olhei para meu filho. Esse homem que tinha sido quebrado e reconstruído mais forte, e que tinha aprendido a diferença entre paixão superficial e amor genuíno, que finalmente estava pronto para abrir seu coração novamente, mas dessa vez com sabedoria. Roberto, quando você me apresentou Patrícia, eu tive um pressentimento ruim que ignorei porque queria te ver feliz. Dessa vez, quando olho para você e Juliana, vejo algo completamente diferente. Vejo parceria, respeito, alegria genuína. Você tem minha bênção, filho. Toda ela. Seus olhos encheram de lágrimas de felicidade. Obrigado, pai, por tudo, por nunca desistir de mim, por lutar quando eu não conseguia, por me ensinar que ser um homem bom não é fraqueza, é a maior força de todas. Naquela noite, Roberto pediu Juliana em namoro num jeito simples, mas perfeito. Eles foram ao mesmo parque onde eu levava Pedrinho para brincar, sob as árvores onde tantas tardes felizes tinham sido passadas. Ele não tinha um anel caro, apenas sua sinceridade. E quando ele contou que ela disse sim, com lágrimas de alegria, eu soube que meu filho finalmente tinha encontrado o que merecia. Os meses viraram em anos, e nossa família continuou a prosperar. A RDS Consultoria Digital cresceu tanto que Roberto teve que contratar mais 2 funcionários, mudando o escritório do quarto dos fundos para uma pequena sala comercial que alugaram perto da padaria de Dona Beatriz. Juliana se tornou sócia oficial do negócio, trazendo não apenas suas habilidades, mas sua rede de contatos e ideias inovadoras. Pedrinho cresceu num menino seguro e feliz, suas notas excelentes, seu círculo de amigos saudável, sua risada frequente. Ele chamava Juliana de Tia Ju, com carinho genuíno. E quando eventualmente ela e Roberto se casaram numa cerimônia simples e bonita no salão da igreja do bairro, Pedrinho foi o pajem mais orgulhoso que já vi, carregando as alianças com seriedade adorável. Quanto a Patrícia, soubemos através de Lúcia que ela cumpriu sua pena comunitária trabalhando numa creche pública, obrigada por ordem judicial a confrontar exatamente o tipo de responsabilidade que sempre evitou. Rafael tentou reaproximação com ela depois de ser demitido, mas aparentemente até Patrícia tinha padrões quando se tratava de homens desempregados, e ela o rejeitou. A ironia não passou despercebida por mim.
Ela tentou algumas vezes contato com Pedrinho através de carta, enviadas para nosso endereço. Mas Roberto, com o apoio de sua terapeuta e da assistente social designada pelo tribunal, decidiu esperar até que Pedrinho fosse velho o suficiente para tomar suas próprias decisões sobre querer ou não conhecer a mãe biológica. Não vou forçar ódio nele, Roberto explicou, mas também não vou expô-lo a alguém que demonstrou repetidamente ser tóxica. Quando ele tiver idade e maturidade, será escolha dele. Essa sabedoria, essa capacidade de proteger sem envenenar, me encheu de orgulho. Roberto tinha quebrado o ciclo de amargura que poderia facilmente ter passado para a próxima geração. Hoje, aos meus 70 anos, sentado na varanda desta mesma casa que quase perdemos para a fraude de Patrícia, observo meu neto Pedrinho, agora com 10 anos, brincando no quintal com Roberto e Juliana. Eles estão montando uma barraca de acampamento para uma aventura no jardim naquela noite. As gargalhadas ecoam, puras e desinibidas. Juliana está grávida de 4 meses, esperando uma menina que vão chamar de Sofia, em homenagem à minha mãe. Quando Roberto me contou a notícia, chorei lágrimas de alegria pura. Uma nova geração, nascida não de obrigação ou aparências, mas de amor genuíno e parceria verdadeira. Penso em tudo que passamos. Todas as noites que chorei pensando que perderia meu filho para a tristeza ou para as crises de epilepsia. Todas as vezes que me perguntei se fizemos as escolhas certas. E agora, vendo esta cena de felicidade simples, mas profunda, sei que cada luta valeu a pena. A história da nossa família poderia ter terminado em tragédia naquele churrasco onde Patrícia humilhou publicamente Roberto, onde meu filho convulsionou no chão enquanto convidados olhavam com pena e desprezo. Poderia ter terminado quando descobrimos a fraude, quando enfrentamos a possibilidade de perder tudo. Mas não terminou ali porque escolhemos lutar. Lutar não com violência ou vingança, mas com dignidade, com justiça, com amor inabalável e fé de que dias melhores viriam se continuássemos colocando um pé na frente do outro. Se esta história te tocou, se você está passando por suas próprias batalhas familiares, deixe-me dizer algo que aprendi em 7 décadas de vida. A dor é temporária, mas a força que você ganha superando-a é permanente. As pessoas que te traem revelam seu próprio caráter, não o seu valor. E a família verdadeira não é definida por sangue ou documentos legais, mas por quem escolhe ficar quando tudo desmorona. Roberto encontrou felicidade real não quando teve dinheiro para impressionar, mas quando aprendeu seu próprio valor. Pedrinho está crescendo seguro não porque tem bens materiais, mas porque está cercado de amor incondicional. E eu, um velho que poderia ter sido quebrado pela traição de 2 mulheres em épocas diferentes da vida, escolhi ser definido não pelas quedas, mas pelos levantamentos. A Patrícia perdeu tudo. Perdeu um marido dedicado que teria movido montanhas por ela, perdeu um filho maravilhoso, perdeu a chance de fazer parte desta família linda que construímos sobre as ruínas que ela tentou criar. E nós? Nós ganhamos tudo que realmente importa. Esta história teve nomes mudados para proteger a privacidade das pessoas envolvidas, mas os eventos são reais. Dolorosamente reais para muitos de vocês que assistem. Se você conhece alguém passando por uma situação similar, compartilhe esta história com eles. Às vezes, e saber que não estamos sozinhos na luta faz toda a diferença. Antes de terminar, quero fazer um pedido especial. Se este relato de superação familiar te inspirou de alguma forma, por favor, inscreva-se no canal Histórias de Bernardo. Não é apenas sobre números para nós, cada inscrito representa uma pessoa que acredita que histórias de justiça e redenção merecem ser contadas.
clique no botão vermelho abaixo do vídeo, ative o sininho para não perder nenhum upload novo e deixe um comentário contando sua própria história ou simplesmente onde você está nos assistindo. Ler seus comentários nos conecta numa comunidade global de pessoas que acreditam em família, justiça e segundas chances. Dê um like se você também acredita que homens bons merecem ser valorizados, que pais dedicados merecem respeito e que crianças merecem crescer em ambientes cheios de amor genuíno ao invés de aparências falsas. Cada like ajuda o algoritmo a mostrar esta mensagem para mais pessoas que precisam ouvi-la. E para você que ficou até o final desta longa jornada conosco, através de 6 partes desta história de dor e redenção, quero que saiba: você também é forte. Você também pode superar o que está enfrentando. Você também merece felicidade genuína, não migalhas de afeto de pessoas que não reconhecem seu valor. Enquanto o sol se põe sobre São Paulo, pintando o céu de laranjas e rosas, e ouço as risadas da minha família no quintal, posso dizer com certeza: valeu a pena cada lágrima, cada luta, cada noite insone. Porque do outro lado da tempestade há paz. Do outro lado da traição há pessoas genuínas. Do outro lado do desespero há esperança. Deus abençoe você e sua família, onde quer que estejam. E lembre-se sempre, a verdadeira força não vem de nunca cair, mas de sempre se levantar. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias de superação, justiça e amor familiar. Um forte abraço deste avô que aprendeu que a maior vingança não é fazer mal a quem nos fez mal, mas construir uma vida tão boa que eles percebam o tesouro que perderam. Até a próxima e nunca desistam.